O novo coronavírus nos transformou em mais de 7 bilhões de ilhas pelo mundo. A conectividade, para quem tem acesso, acabou criando pontes e formou continentes outra vez. Mas, infelizmente, alguns pensamentos segregaram guetos. Essa é uma conversa sobre saúde pública, é uma conversa também sobre valores e é uma conversa sobre o gerenciamento da crise que nós estamos vivendo no envelhecimento também. E para essa conversa, ninguém melhor do que Alexandre Kalash, o mestre dos magos do envelhecimento no Brasil, o mestre Yoda, o Dumbledore. Vou começar, Kalash, te dando as boas-vindas e te perguntando onde é que tu está nesse momento. Obrigado pelas boas-vindas, Fernando. Estou super animado de ter esse papo aqui com você, que já prometido há algum tempo. Acompanho o teu trabalho com o maior entusiasmo. E esquece essa história toda que você falou, que eu sou o guru, que é o mestre yoga. Eu sou hoje aqui no Brasil a voz do idoso. Olha aqui, ó. Orgulho de ter a barba branca, de não ter cabelo, não ter tupete. Eu estou aqui representando. Esquece que eu fui diretor da Organização Mundial da Saúde, que eu fiz minha formação acadêmica, trabalhei na academia na Grã-Bretanha, que eu implantei o Age Friendly em New York. O importante agora é dar a voz ao idoso. E onde é que eu estou? Em vez de estar no mundo afora, que é o que eu vivi há 40 anos, de repente eu estou confinado no meu apartamento e achando fantástico ter a tecnologia para que eu não fique ilhado. E segundo, de ter o privilégio de poder morar bem, Fernando. Eu moro à beira-mar, com uma vista fantástica de Copacabana, eu não saio de casa 100 dias. Mas eu estou pensando no pessoal que está ali atrás, na favela, que está aqui atrás, nos kitnets, com uma família inteira, disputando espaço, enquanto a gente vê o feminicídio aumentando, a violência doméstica, a violência contra o idoso. Então, eu estou muito ciente, primeiro, de estar confinado. Segundo, de não estar isolado. Terceiro, de poder dar voz. E quarto, de ter o privilégio de ser aquele topozinho da pirâmide no Brasil e também no mundo, de poder continuar conectado, dando voz e com um propósito de vida. Legal. E Kalash, quem te acompanha, e eu tenho certeza que todo mundo que trabalha hoje com envelhecimento no Brasil acompanha teu trabalho, né? Com muita frequência a gente vê nas entrevistas, nas tuas matérias, que exatamente o que tu disseste, além de ser hoje ex-diretor da OMS, além de ser o presidente do ILC no Brasil, além de ser um médico, você é orgulhosamente idoso, né? Você se diz orgulhoso e você não esconde, você menciona isso como o seu título hoje também, você é idoso. E, Kalash, para a gente começar essa conversa, é essencial que a gente também toque nesse assunto, como é que o Brasil está envelhecendo hoje, como é que o brasileiro está envelhecendo. Isso é importante, Fernando, porque o Brasil, como tudo no Brasil, depende para que faixa você olha. Você tem idosos que estão envelhecendo tão bem quanto os idosos da Noruega, do Japão ou do Canadá. Você tem essa ilha. Essa realmente é uma ilha dos privilegiados que estão no topo daquela pirâmide. Quando aqui se fala do isolamento vertical, que vertical? Vertical é só se você se considerar no topo da pirâmide e mandar o pessoal que está na base trabalhar para continuar tendo lucro. Mas não é a realidade da maioria, que não vive nos seus condomínios, nas suas casas, nos seus apartamentos de luxo. A maioria está mal. E o idoso no Brasil sobretudo, esses 31 milhões de idosos, sobretudo, pessoas que dependem exclusivamente do SUS para os seus tratamentos de saúde, que não tem nada de novo com essa Covid, porque eles ficavam na beira da porta do hospital esperando vaga, ou com um pedido para um exame essencial para daqui a 6 meses. Idosos que vivem com uma renda muito reduzida e, no entanto, são chefes de família. O idoso de hoje no Brasil, com essa crise agravada pela Covid, feliz é a família que tem um idoso, porque pelo menos aquela pensão regular, aquela renda regular entra em casa para botar comida na mesa para todos, do neto ao filho, que tem aquela renda básica para poder pagar as contas e continuar. Quando morre um idoso no Brasil, a família inteira mergulha na pobreza absoluta. Nós somos preciosos, mas a nossa voz está abafada.
E é por isso que eu fico orgulhoso, sim. Eu começo qualquer entrevista, seja para a Globo, seja para a Band, seja para o que for. Assim, olha, em primeiro lugar, eu sou aqui a voz do idoso. Eu estou aqui em defesa dos nossos direitos de participarmos integralmente da sociedade. Nada para nós sem nós. E eu estou cansado de ver pessoas, inclusive mais velhas que eu, economistas, pneumologistas, infectologistas, psicólogos, que são pessoas idosas, mas não se veem. É como a Simone de Beauvoir sempre disse naquele livro magistral dela, A Velhice. O idoso é sempre o outro, não tem nada a ver comigo. E é por isso que eu acho que é importante me colocar. Pô, envelhecer é bom, Fernando, morrer cedo é que não presta. Não, exatamente. Eu me lembro que tu disseste, aliás, não foi uma vez, foram várias, que boa parte dos políticos se lembrassem que também são idosos e colocassem isso à frente de suas falas, né? E a gente está vendo, você falou também de isolamento vertical, foi uma coisa que a gente ouviu bastante também, exaustivamente no Brasil, que é uma teoria que parece que foi criada aí, porque não se fala sobre isso no resto do mundo, né? E a gente viu outros modelos também que deram errado. Como eu disse, segregamos guetos em alguns lugares, né? Na Bósnia, eles proibiram idosos de sair da rua, inclusive para levar o lixo. Foram mais de 300 idosos multados. E nós vimos em outros lugares isso acontecendo também, nos Estados Unidos, no Texas. Dan Patrick, 69 anos, político, falou que os idosos acima de 70 anos tinham que se sacrificar pela economia. E na Ucrânia ainda foi pior. Um ex-ministro de saúde, numa rede de televisão, comentou que acima dos 65 anos já são cadáveres. Então, a gente escuta de ti essa cultura do descarte. Eu queria que tu comentasse um pouco mais o que é essa cultura do descarte e como que isso está tendo uma influência no Brasil durante essa crise. Fernando, você citou exemplos de políticos de fora, mas eu vou começar aqui de dentro, porque o nosso presidente tem 65 anos e ele se refere que não, os idosos já foram, é o destino. Nós temos que cuidar dos nossos pais, do seu avô. Cuide de si, cara. É importante cair a ficha. Tem mais de 60 anos, já está no grupo de risco. Mas no Brasil se envelhece precocemente mal. Você tem pessoas que têm 45, 50 anos que já têm as comorbidades, os diabetes, hipertensões, os problemas respiratórios, cardiovasculares, muito antes da hora. Por quê? Porque são os determinantes sociais da saúde. Você come mal, você não pode fazer atividade física, a sociedade é violenta, você não pode sair na rua, você está exausto porque o transporte público é massacrante, você leva 1h30, 2 para chegar ao trabalho, trabalha exaustivamente, volta mais 1h30, 2 horas, e aí alguém chega para você e fala assim, agora vamos fazer um exercício físico. Que exercício físico nada, cara, eu quero descansar. Olha, tem que botar brócolis na mesa, viu? Assim, mas eu só tenho dinheiro suficiente para comida branca. É tudo arroz, farinha, açúcar, álcool, sal. E não é justo, porque a gente viu as pessoas falando sobre envelhecimento como se fosse um processo da noite para o dia. Como se você dormisse com 64, acordasse com 65 e agora você está envelhecendo. Parece que no Brasil a gente tem esse pensamento do envelhecimento como um processo cronológico que começa ali no 65. Na verdade, ele é um processo de multifaces. Envelhecer, a partir do momento em que se nasce, já se começa a envelhecer. E não se envelhece apenas o corpo, não se envelhece a idade cronológica, se envelhece a mente, se envelhecem os valores, se envelhecem os vínculos sociais. A gente envelhece de várias formas. Algumas são opcionais, outras são obrigatórias, né? Mas a gente vê que o Brasil ele não está valorizando o processo do envelhecimento como um todo. Ele está pensando só na idade cronológica. Tem muitas razões para isso. Primeiro é essa, é a atitude de que o idoso é sempre o outro. Segundo, que a velhice é a coisa mais súbita que já me aconteceu na vida. De repente, eu me dou conta. Em geral, porque tem um processo de doença. Terceiro, o problema é que o país não está preparado por uma questão de atitude. O bonito no Brasil é, tá sempre esticadinho, não pode ter ruga, tem que ter pelo na cabeça, não pode ter cabelo branco, tem que estar sarado. As Anti-aging. pessoas vão para a academia, anti-aging, como se houvesse, né? Anti-aging é o quê? Morrer cedo? Matar rápido? Então, as pessoas vão para a academia não para melhorar o seu estado de saúde. Tem a maior taxa de cirurgiões plásticos. Todo mundo quer ficar bonito forever. Isso não acontece. E segundo, tem um mantra que eu repito sempre, sempre. Você quer chegar bem à velhice?
não é escolhendo bem seus pais, não. Você, para chegar à velhice, se tiver a sorte de ter pais longevos que chegaram bem, como a minha mãe, que está com 102, já ajuda. Mas 75% da chance de você chegar bem à velhice é você caprichar. E quanto mais cedo você se preparar para a tua velhice, melhor, mas nunca é tarde demais. Começa aos 20, não começou aos 20, começa aos 30, não começou aos 50, começa aos 50, 60, 70, você vai ter ganhos. Mas quanto mais cedo bater a ficha que você é o idoso de amanhã, melhor. Terceiro aspecto, o Brasil está na contramão dos países que já envelheceram, são os países desenvolvidos. Eles envelheceram, primeiro tendo enriquecido. Foi mais fácil. Eles tiveram muito mais tempo para poder envelhecer, para aumentar a expectativa de vida, para cair as taxas de fecundidade, cada vez mais jovens, cada vez mais velhos, e tiveram os recursos para poder substituir o cuidado tradicional, que era sempre feito pela família, para poder repondo a mulher partindo para participar da força remunerada do trabalho. E isso no Brasil foi... Eu nasci aqui, em Copacabana, numa maternidade que está aqui atrás, pertinho, aqui onde eu estou. Era uma maternidade, gente. Hoje virou um hospital geriátrico. Olha só, eu tenho grande chance de terminar onde eu comecei, maternidade de hospital geriátrico. Acabei ali. Copacabana, hoje, já tem 33%, um terço da população com mais de 60 anos. Por uma série de razões. Processo de desenvolvimento urbanístico, a geração dos meus pais, que veio para Copacabana, por aqui ficou, os filhos, os netos foram para outros lugares mais modernos. Então, Copacabana, para mim, é um laboratório. E eu vejo tudo que está acontecendo aqui, sempre procurando me inspirar nesse Copacabana, foi de onde partiu o projeto, hoje mais de 2.500 cidades, que é a cidade amiga de todos, mas nasceu aqui a ideia de que as pessoas cada vez vão envelhecer mais em cidades que não estão preparadas. Mas no Brasil nós estamos muito menos preparados ainda, porque nós estamos envelhecendo muito mais rápido que os países desenvolvidos envelheceram sem os recursos, ou seja, envelhecer em pobreza. Então, é um desafio muito grande. E com essa atitude de que idoso não serve para nada, cada vez mais as famílias nucleares. Todo mundo tem pressa. Já visitou sua avó esse mês? Não posso, não vê que eu estou apressado, eu estou ocupado, não posso. Então, cada vez mais os idosos se sentindo como descartáveis, ouvindo dos políticos, e daí essa doença só mata gente que está doente, já está velha. Não tem importância. Importante é a gente tocar. E sabe, Fernando, eu acho que é lamentável, porque por detrás disso está o mantra do Facebook. Move fast and break things. A gente passou a não ter cuidado com o que está em volta. Quando acabar isso tudo, mova-se com mais calma e vá consertando as coisas à sua volta. É isso que eu espero que venha acontecer quando tudo isso passar. Guetos que eu comentei no início, e essa cultura do descarte, adicionado com outras imagens do ageism, como a gente fala, né, o preconceito ao envelhecimento no Brasil, que é muito forte, em outros países também. A minha pergunta, a minha dúvida é, você acha que a mídia está colaborando com isso hoje? Porque a gente viu, claro, essa busca incessante, uma caça às bruxas, né? O que estava causando esse impacto no sistema de saúde, o que estava atrasando a economia, e nessa caça às bruxas, na intersecção de tudo, se encontrou a idade, né? E aí a gente começou a reforçar, parece, essa imagem do idoso incapaz, frágil, vulnerável, e a nossa política, assim como parte da nossa sociedade, começou a enxergar o idoso como resultado do que ele era, não mais como o que ele é ainda, né? O idoso não é um resultado, o idoso ele continua sendo. E parece que no meio disso tudo, nessa pandemia, muita gente voltou décadas atrás, pensando no idoso como vulnerável, frágil. E você acha que a mídia, no meio disso tudo, tem colaborado, tem lutado contra esse estereótipo? Eu acho que nós somos, na velhice, o resultado das experiências e das oportunidades que nos foram dadas ou nos foram negadas. Então, de certa forma, nós somos, sim, o resultado disso.
Você compara um negro brasileiro de 45 anos com um rico branco de 85 e vai ver que os indicadores deles biológicos, a forma de envelhecer, as oportunidades que são dadas ou negadas, é um contraste muito grande. Então, nós temos extremos. E se você envelheceu, era um homem branco, que tem 85 anos e um título universitário debaixo da mão, você envelhece uma beleza. É o resultado da trajetória sua de vida. Enquanto que aquele que está lascado, foi sempre excluído, sofreu preconceito, uma mulher que é analfabeta, a outra que sofreu violência doméstica a vida inteira, sempre rebaixada para baixo, aceitando e sendo humilhada. Essa pessoa não vai ter empoderamento. Ela não vai chegar por um milagre desses qualquer da vida aos 62, 74,5, articulada, participando, ciente dos seus direitos. Então, envelhecer, no final das contas, e eu volto ao marco político da Organização Mundial da Saúde, o envelhecimento ativo, porque eu acho que ele esclarece isso. Envelhecimento é ativo. O processo significa ao longo da vida, de você otimizar as oportunidades para 4 coisas que são essenciais para você envelhecer bem. Oportunidades de saúde, para conhecimentos, de você estar permanentemente adquirindo novos conhecimentos para você, com saúde e conhecimentos, continuar a participar da sociedade. Esse é o terceiro pilar. Participação. Isso pressupõe você ter direitos a participar. E o quarto pilar, que é muito importante, quando isso falha, quando você está vulnerável, quando você tem uma incapacidade, quando você está doente, você precisa estar protegido e ter a segurança de não ser abandonado. Então, é claro que dependendo da trajetória que você teve de vida, você vai ter uma gama imensa. Um grupo de adolescentes, Fernando, é muito mais parecido entre si, gostam da mesma música, se vestem do mesmo jeito, vão para a mesma balada, vão para o mesmo point. Um grupo de pessoas idosas que já tiveram 7, 8 décadas para se diferenciar é muito mais heterogêneo. Mas a mídia e a sociedade nos coloca todos na mesma gaveta. Cara, eu estou na mesma gaveta que a minha mãe centenária. Não tem muito a ver. Ela hoje precisa de proteção e segurança. Ela tem Alzheimer. Ela é maravilhosa. Eu nunca esqueço daquela minha mãe que foi vibrante, que tinha um magnetismo, que foi uma mulher líder. Mas ela hoje está precisando do carinho. Ela precisa de cuidado. E o que a mídia perpetua, e eu tenho muita raiva dessa história de essas atividades para velhinho, vai para a academia de yoga, vai dançar, vai fazer bordados. Não, o que a gente tem que ter direito não é só esse tipo de atividade, que para alguns são ótimos. Vão para o clube de dança, paquerem, façam o que vocês quiserem lá. Mas a participação verdadeira tem que ser muito diferente de você estar inserido em inclusão social e ter acesso aos seus direitos. Sabe que uma coisa que tu falou agora me lembrou, eu visitei a Holanda no ano passado para conhecer o Vila Demência, o que eles chamam de Vila Demência, né? E eu fiquei impressionado que eles têm 4 prédios diferentes dentro do Vila Demência. Cada prédio ele foi desenhado de uma forma diferente para que as pessoas ali dentro, por exemplo, uma dona de casa ela vai se sentir mais confortável nesse prédio, mas um artista vai se sentir mais confortável naquele outro prédio. Então, eu acho que a gente perde, às vezes, nesse pensamento do envelhecimento, as especificidades, né? Aquele idoso não é o mesmo que daquele outro. Talvez uma música que isso é muito característico de quem cuida de uma pessoa idosa, achar que música no envelhecimento é sempre a mesma, né? Que vai ser sempre o Roberto Carlos, ou não, pode ser Nirvana. Então a gente tem que pensar, a gente tem que diversificar essa imagem que a gente tem do envelhecimento. Acho que faz isso muito bem. E a gente falou também sobre economia. Uma coisa que eu me preocupo muito, a gente viu nos últimos anos o idoso ganhando espaço no mercado de trabalho, né? Retomando esse espaço. E agora, com essa crise econômica, que possivelmente todos vamos viver nos próximos anos, né, num período mais imediato, vai ser mais difícil para o idoso
manter essa sua posição no mercado de trabalho. Vai ter uma competição geracional maior, vai ser mais complicado. Eu queria ouvir os teus pensamentos a respeito disso, como é que a gente pode, talvez, até empresas, e eu estou cheio desse assunto de tem economia sem saúde, saúde sem economia, está tudo atrelado, tudo junto, é impossível falar sobre economia sem falar sobre envelhecimento e saúde, e vice-versa. Então, como que nos próximos anos a gente pode diversificar o nosso pensamento para proteger também essa população que ou precisa de um trabalho após os 65 anos, ou que quer se manter ativo e quer continuar, seguir no mercado de trabalho. Vai ter um impacto enorme, Fernando. Preocupante. Primeiro, você já tinha a questão toda do idadismo, do preconceito, de que se você tem 60 anos, fica em casa, não tem que competir. Perder um emprego aos 47 vai ser muito mais difícil encontrar outro. E até 3, 4 anos atrás, a pegada das pessoas com mais de 50 anos, que se aproximavam lá dessa startup que ele criou, era na base assim, de mandar currículo, ficar esperando e ficar frustrado porque ninguém está dando resposta, ninguém quer empregar o idoso. E aí ele começou a sacar que a saída é outra. O que tem que fazer é o empreendedorismo da pessoa que já tem uma determinada idade, que tem uma experiência e que tem que se recolocar no mercado de uma forma mais criativa do que esperar que alguém te contrate. Esse é o primeiro. Segundo, valorizar aquilo que, no filme, o estagiário do Robert De Niro, fica muito bem ilustrado. Maravilhoso. Aquele cara que, por acaso, vê na saída de um grocery shop em Manhattan e vê lá um anúncio, procura-se um estagiário de mais de 60 anos. Ele tinha sido um CEO de uma companhia bem-sucedida, que já nem existe mais, de companhia de catálogo, de lista telefônica. Vai ver que, Fernando, nem você sabe o que é lista telefônica, mas antigamente Sim. a gente pagava um calhamaço, era uma coisa incrível para procurar o endereço de alguém, nome e endereço, um negócio assim que dava um trabalho, claro, para botar aquilo tudo antes da era eletrônica. Você imagina a trabalheira. Então ele tinha uma experiência de vida e vai para uma startup que era tudo moderno, tudo move fast and break things. Era exatamente isso. E chega ali, se senta na escrivaninha, sabe? Fica olhando o computador, liga, e ninguém dando a menor atenção. E aí, de mansinho, olha só, de mansinho, com calma, ele vai botando tudo no lugar. Tem uma mãe de santo aqui, maravilhosa, Dona Wanda, Mãe Wanda, Maria Lorixá, e ela diz isso. Nas nossas histórias de religiões de matriz africana, a gente tem muita história, sabe? E uma delas é uma divindade jovem, Oxi Buyan, que ele chega e quebra tudo e vai. Depois vem o Oxá Fulã, que é o velho, que vem com calma, vai botando tudo de volta no lugar. Mais ou menos o que o Roberto De Niro começa aos poucos a mudar a cultura. E, de repente, aquela empresa que já era bem sucedida começa a dar mais lucro por coisas pequenas de atenção um para o outro. Então, você tem que lutar com o preconceito da idade. Você vai ter que lutar pelo fato de que vai haver mais desemprego, já está tendo, já está aumentando, não é só no Brasil. Você vai ter que lutar com uma coisa crônica, mundo afora, não se investe em educação permanente e aprendizagem ao longo da vida. E, cara, eu não estou falando só para nós, profissionais, não. Estou falando para aquele mecânico de automóvel que sabia tudo sobre mecânica, tinha 20 anos, aprendeu, trabalhou 20, mas não aprendeu eletrônica. Ninguém se preocupou em ensiná-lo. Perdeu o emprego porque ele agora é redundante. Aquele conhecimento que ele adquiriu tinha que ser reciclado e não se investe para que você continue produtivo. Então, nós estamos com dificuldades assim triplas, pelo menos. O preconceito, o desemprego e a falta de habilidades, porque ninguém cuida de fazer com que aquele que tem mais de 40, não estou falando de 60 não, de 40, de 50, possa continuar qualificável para poder obter uma vaga de trabalho. E no meio disso tudo, a gente já está inserindo a tecnologia que já estava muito presente no nosso cotidiano, agora ela vai ficar ainda mais.
e separando também o contato físico das pessoas nos próximos anos, né? Eu estava acompanhando com uma amiga minha, ela está fazendo a reformulação dos aeroportos aqui na Europa, né? Porque eles estão se modificando 100% para receber os turistas novamente. O máximo que eles puderem evitar o contato de um atendente com um passageiro, eles vão fazê-lo. Então, tudo vai ser eletrônico. E eu fico imaginando a minha mãe tem 61 anos, ela é nova, ela é super nova. Mas eu, com 28, fico extremamente ansioso quando eu não consigo encontrar um atendente, se eu preciso, se eu estou atrasado. Se eu fico extremamente ansioso e eu prefiro aquele atendimento, eu fico imaginando uma parte da sociedade que não porque não pode acompanhar a tecnologia, porque isso é uma falácia, mas não teve condições, não teve quem ensinasse, não teve a conectividade no bolso, à sua disposição, não precisou nos últimos anos, e agora eu acho que essa geração vai ser forçada, e vai ser muito brusco isso, né? Eu não sei se você está vendo alguma coisa como isso no Brasil acontecendo já, mas a gente falou em telemedicina, a gente fala na conectividade construindo as pontes entre essas ilhas, e, na verdade, boa parte dos idosos aí no Brasil, eles estão ilhados, porque não teve, o sistema público de saúde também não teve essa agilidade para implementar a telemedicina para essas populações que precisam muito. Ninguém teve, Fernando. É. Ninguém teve. Ninguém teve tempo para isso. O que está acontecendo é que a gente vai deixar muita gente para trás. O Brasil é um país que 1/3 das pessoas com mais de 60 anos são analfabetas. Analfabetas. Elas não sabem ler. E depois você ainda tem 1/3 que são analfabetos funcionais. São capazes de ler um parágrafo, mas não conseguem te repetir o que eles leram. E é exigido que essas pessoas, de repente, entrem no mundo digital. Aí, ó, e rápido, hein? Ó, tem gente atrás aqui. Olha a fila. Tá? A minha mãe, há uns 25 anos atrás, ainda estava com a cabeça muito boa. Ela falou assim: meu filho, eu não entro em fila de idoso de jeito nenhum, porque sempre tem um velho que fica atrapalhando lá na frente, eu quero ir no outro, porque é rapidinho. Então, são pessoas que já não estavam acompanhando, Fernando. O que dirá agora que, de repente, todo mundo tem que ficar destreza, tem que estar rapidinho, vai para o aeroporto, faz check-in automático. Né? Há cerca de 10 anos, um dos grandes bancos aqui no Brasil, nós fizemos uma pesquisa muito bem feita, etnográfica, de seguir e acompanhar o idoso na ida ao banco, para ver o que ele espera do banco. E a gente tem um projeto, do jeito que tem a Cidade Amiga do Idoso, vendo e ouvindo o idoso, o que ele espera na hora de ser entendido. Primeiro, ele quer contato pessoal, ele quer olhar no olho a olho, ele quer ver o gerente, ele quer personificar, ele está acostumado com isso. As barreiras são grandes. E ele encontra uma caixa automática em que, de repente, quando ele consegue abrir, oferece oportunidades para eles que não tem nenhum interesse. Ele só quer saber qual é o meu saldo, eu estou positivo e se foi tudo pago. Mas aparecem oportunidades, leite, amigo, então já fica confuso. E, de repente, tem que entrar uma senha que ele já esqueceu, que aí ele abre para procurar qual é o diabo da senha. Vai tudo ficando difícil, com letras pequenas, um contraste inadequado. Se uma das coisas que a gente vai perdendo com a idade é isso aqui, ó, visão e acuidade. Mas a tela não está preparada para nós, está preparada para uma pessoa sarada de 28 anos. Né, Fernando? Então, vai ficando... Sarado? Sarado eu não sei, mas 28 você já disse que está. Sarado não. Então, é tudo isso que vai acontecendo, vai criando os obstáculos. Porém, outro dia estava lendo uma entrevista do Harari, e ele disse que, por 10 anos, as universidades lá em Israel, sabe, país altamente tecnológico, cheio de startup, de gente inteligente, tudo legal, tudo. E há 10 anos eles estavam discutindo. Vamos fazer ensino online ou não vai fazer? Vai ser online ou não vai fazer? E aí, os israelenses, eles são sanguíneos, brigam, aquilo sai, discussões. De repente, chega a Covid.
Em uma semana estava tudo online. Sim. Mas isso é possível se você já tem um letramento tecnológico. Vai ser rapidinho. Mas para a população de mais de 50, 60, sua mãe, etc., você dá um tempinho aí. A gente vai ter que ser treinado. Eu estou aqui fazendo. Olha, aprender é aprender. Eu estou fazendo um esforço danado. Agora estou dominando. Eu entrei em um monte de mídias sociais. Eu estou assim, legal. Estou moderninho. Mas tem coisa que eu ainda não aprendi, gente. Tem coisas que para geração X, Y é barbada. Meu caro, eu quando era criança, eu não tinha visto nem televisão, quanto mais imaginar o que vinha mundo afora. E nessa dificuldade toda de gerenciar a crise da Covid no envelhecimento, tem uma frase que eu até estou com a frase do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, que ele fala: a nossa resposta ao Covid-19 deve respeitar os direitos e a dignidade dos idosos. Como que a gente pode fazer isso, Kalash? Cuidando e respeitando o direito e a dignidade do idoso hoje com o desafio da Covid. A palavra central aí é cuidado. Você conhece essa palavra muito bem, Fernando. Foi por sua experiência cuidando da sua avó que eu primeiro te conheci e te entrevistei na CBN. Nós temos que desenvolver a cultura do cuidado. Não é fácil, não. Sem Covid, hein? Nós temos hoje 31 milhões de pessoas idosas no Brasil. Em 2050, serão 67 milhões, 31%. Em 2075, nós vamos ter no Brasil 35% de 78 milhões de pessoas idosas. Aí você para e fala assim, não, mas a gente já tem problema demais, não vem com história de 2050, não vem. Porque envelhecer é uma trajetória, curso de vida. E se você hoje tem 30 anos, daqui a 30 você vai ter 60. Nós estamos falando de uma imensa população de pessoas idosas para quem já é adulto hoje. E o que a gente está preparando? Será que nós estamos preparando uma população mais jovem que terá capacidade de cuidar desse monte de velho? E eu não tenho preconceito nenhum de falar velho, não, é velho. Esse monte de velho que vem por aí. Será que nós estamos, por exemplo, nas faculdades, não é só de medicina e de enfermagem, não, de planejadores urbanos, arquitetos, advogados, jornalistas, todos. Será que nós estamos preparando profissionais para o século XXI ou continuamos lá preparando-os para o século XX? Por exemplo, medicina, está mais próximo da minha experiência. Eu, quando me formei, em 1970, eu nem tinha ouvido a palavra geriatra. Não existia. Tinha uns poucos idosos que entravam na enfermaria e ficavam sendo tratados como todos os outros. Foi só quando eu fui para a Inglaterra fazer o mestrado, e aí eu percebi uma coisa que me deixou perplexo. Caramba, uma notinha no rodapé de um artigo no Lancet. 83% dos médicos geriatras na Inglaterra eram do sul da Ásia. Médicos paquistaneses, de Bangladesh, indianos, do Egito, alguns outros países em desenvolvimento. Ou seja, médicos que imigravam para a Inglaterra e tinham dificuldade de competir com aqueles formados na Grã-Bretanha e acabavam escolhendo geriatria, não porque necessariamente tivessem vocação, mas era onde era fácil fazer carreira e chegar no topo, virar um consultant. Aí resolvi fazer um mestrado sobre o que caracteriza esse grupo. Por que eles escolhem geriatria? Estariam eles felizes com a escolha? São geriatras felizes com satisfação de trabalho? E descobri a coisa mais importante que teve na minha vida. Eu descobri que coloquei nessa pesquisa, nesse inquérito, uma perguntinha que diferenciava o grupo que tinha satisfação de trabalho do outro que não tinha. E era ter tido contato íntimo com a família idosa na infância, na adolescência. Familiar, Fernando? Para mim também foi, porque quando eu tinha 15 anos, a minha mãe chegou para mim, minha avó tinha perdido o marido, meu avô, ficado viúvo, e veio morar conosco. Ela era de Belo Horizonte, veio morar aqui no Rio. E minha mãe chegou e falou assim, meu filho, sua avó está com câncer.
e eu vou ter que cuidar dela. Você vai me ajudar, não é? Você gosta tanto dela. E você vai ser um médico de família. Eu sabia, Fernando, que eu ia ser médico de família porque eu tinha liberdade total para ser o que eu quisesse desde que fosse médico. E tinha no livro de bebê, quando eu tinha 4 anos, olha só, minha mãe entra lá, naquele tempo, você nem ouviu falar disso, né? Mas tinha livro de bebê, as mães escreviam um livro do bebê, de vez em quando entravam coisas que o filho tiver o primeiro dente, o cabelo primeiro cortado e tal. E ela falou, olha só, eu tinha 4 anos. Eu fiquei tão feliz hoje, porque o Alexandre disse que quando crescer, ele vai ser médico para poder cuidar dos pais que eles vão estar velhinhos. Olha só, cara. Olha só, predestinado, né? Eu não podia deixar não ia frustrar meus pais. E, de repente, eu fui para a Organização Mundial da Saúde cuidar dos velhinhos do mundo afora. Mas por quê? Porque durante 3 anos eu cuidei da minha avó. Cuidava. Desde assim, tocar piano para elas relaxar, conversar, Você tinha pegar quantos na anos, mão. Kalash? 15. Dos 15 aos 18, quando ela morreu e eu entrei na faculdade. E essa experiência de ter cuidado, é a cultura do cuidado, me marcou. Mas eu não sabia que ia ter um interesse profissional atrás. Eu fiz medicina querendo fazer saúde pública, cheguei na Inglaterra, me deparei com esse fato, e quando eu fui estudar esses geriatras para entender por que eles tinham escolhido geriatria, e se estavam felizes ou não, e via a importância desse contato íntimo na infância e na adolescência, eu falei assim, opa, estou aí. Aí eu fiz o segundo estudo. E esse estudo era medir as atitudes dos estudantes de medicina em relação ao envelhecimento, ao velho, à morte, a ter perspectivas de se tornar um geriatra, antes e depois deles passarem um mês em enfermaria de geriatria. Grupos pequenos. Então, tinha um grupo de 8 que ficava em geriatria, ficava um mês ali, os outros estavam em neurologia, pneumologia, gastroenterologia, aí vinha outro grupo, esse ia para lá. E eu estudava antes e depois, ou seja, quando eles punham o pé, até antes, eles estavam ainda na porta de entrada da enfermaria de geriatria, e depois esperava 2 meses, quando eles tivessem saído, para eles não se lembrarem daquele tipo de questionário. Concordo plenamente, até discordo totalmente. Em todos os grupos que eu estudei, foram 10, as atitudes eram mais positivas antes do que depois. Ou seja, expô-los àqueles idosos fim de linha, confusos, demenciados, deprimidos, abandonados pela família, com úlcera de decúbito, com patologia múltipla, com dificuldade de articular as palavras. E aí eu fazia os grupos focais e falei assim, me explica aí, eu só sou um pobre médico brasileiro que não estou entendendo nada. Eu pensei que vocês vão sair daqui mais interessados, depois de passarem um mês na geriatria. E eles respondiam, admirado do quê? De repente, nós jovens, saímos daquela medicina glorificada, glamorizada, tecnológica, que a gente acha que está salvando vidas, e nos põe aqui nesse fim de linha. Nós não temos contato nem com os nossos idosos nas nossas famílias, nós crescemos em famílias nucleares. Isso não é a forma de nos fazer interessados, não. Aí eu olhei e falei assim, meu Deus, isso aí também está outra vez dando aquele petaco de que, olha aí, você Mas isso gosta, também é sempre muito, gostou. isso também é muito o que o Atul Gawande fala de essa visão da medicina ser apenas a cura, né? A medicina ser apenas o comprimido que cura, a vacina que cura, e não também o conforto, né? E a medicina presente em todos os estágios da vida, inclusive, né, na hora da morte, na hora da despedida final. Não se fala de morte na escola de medicina. Você não está preparado. E existe uma cumplicidade do silêncio. O paciente não quer falar da morte porque o incomoda. E o médico não foi treinado para falar de morte, então também o incomoda. E fica cada um calado de um lado para o outro. Todas essas coisas têm que entrar no currículo. Na Inglaterra, eu tenho realmente o privilégio de dizer que a gente revolucionou. Depois dessa minha pesquisa, eu cheguei e falei assim, olha, é diferente. Vamos apresentar 6 idosos no dia que os estudantes começam o curso médico, em geral aos 18 anos, e eles vão passar 6 anos acompanhando essas pessoas, não são pacientes geriátricos, pessoas.
E todo tipo de intercorrência vai acontecer, vai ter aniversário, Natal, vai ter casamento, vai ter ida ao hospital, vai ter uma consulta médica, e eles vão acompanhando. Se tornam amigos. De repente, um morre, mas não é a morte de um paciente geriátrico fim de linha, é a morte de um Uhum. amigo. Muda tudo de figura. Eu acho fantástica essa tua ideia, essa tua proposta, e eu acho, inclusive, que as universidades, as faculdades, de qualquer curso de saúde, não só de medicina, eles tinham que trabalhar narrativas, tinham que trabalhar ah, como testemunhar a história do outro. E isso passa por testemunhar e por empoderar a sua própria história. A gente fala em grupos da população, as minorias, né? Mas parece que muitos estudantes de medicina, quando eles integram esse grupo, eles deixam as suas próprias minorias de lado. E a gente está criando nessa crise toda da Covid-19 a imagem do médico super-herói, né? Do agente de saúde super-herói. E quando a gente cria essa imagem, a gente distancia eles de muitas vulnerabilidades que são essenciais. Você não acha? De certa forma, Fernando, isso aí também é expectativa da sociedade, né? Não fosse por isso, não haveria essa obsessão com o raio da cloroquina. Vamos acreditar, vamos ter fé que a gente vai curar. E você disse, nós estamos treinando profissionais de saúde que têm a expectativa de cura, a cultura do curar, não do cuidado. E ainda tem outra coisa, é predominantemente masculino. Os homens, meu caro, eles conjugam o verbo cuidar assim, tu cuidas, ele cuida, ela cuida, vós cuidais, eu não tenho nada a ver com isso. Tem que mudar, tem que mudar. O homem não vai ser sempre o belezoca que vai receber todo o cuidado. E depois aquela santa mulher, olha, Fernando, tem um absurdo, mas está acontecendo isso. O homem que chega a uma determinada idade, toma Viagra, fica bombado e vai querer chutar aquela mulher que foi a companheira dele de 30 a 40 anos. E escolhe uma mais novinha. E depois fica doente, fica incapacitado e a mais novinha não vai ter paciência. E lá vem a santa da primeira mulher que não vai se negar a cuidar do pai dos seus filhos. Isso tudo está acontecendo à medida que a gente está aqui vivendo esse processo meio caótico do envelhecimento, sem aceitar que o cuidado é a dimensão mais nobre que existe. Não existe sociedade que possa se chamar civilizada se não cuidar dos mais vulneráveis. Entre eles, uma população que envelhece mal, e que vai chegar não por culpa própria. Primeiro, por doenças que você ainda não consegue prevenir, por exemplo, Alzheimer. E segundo, outras doenças que não foram prevenidas, não porque você não quis, mas porque você não pôde ter determinantes sociais da saúde. Não pôde ter o comportamento adequado, de poder ter uma dieta saudável, de fazer atividade física, e você vai engordando. Você podia ter prevenido a hipertensão, mas não conseguiu. Depois a hipertensão encontra resposta no centro de saúde, porque ele está dilapidado, sucateado, o SUS não foi valorizado o suficiente. E, de repente, aquilo que era uma hipertensão só aos 58 anos se transforma num derrame. E você tem uma pessoa hemiplégica com uma mulher do lado que vai cuidar talvez 5, 10, 15, 20 anos sem nunca ter sido sequer treinada para fazê-lo. É muito complicado, é uma carga muito pesada. Se a gente não aproveitar esse chacoalho, acordem, que está sendo dado pela Covid, a gente vai sair daqui para mais do mesmo. E a gente não pode voltar para aquele normal que era parte do problema. A gente vai ter que dar o salto por cima. Não sei se vai acontecer, eu não sou profético. Olha, Fernando, eu não tenho uma bola de cristal na minha mão para te dizer como é que vai ser. Mas é a minha esperança de que a gente saia com mais solidariedade intergeracional e mais cuidado, respeito um com o outro. E nessa mudança toda, muitos países utilizaram a sua memória para combater o desafio do hoje, né? A Coreia do Sul usou a memória do conflito contra o MERS em 2015, se não me engano, e a gente viu também a Alemanha citando a urgência durante a Segunda Guerra de reforçar o seu serviço de saúde, seu sistema de saúde para a população. Muitos países utilizaram a sua memória nessa batalha. Qual é a memória que o Brasil tem? Você deu alguns exemplos
que eu queria elaborar um pouquinho. Em chinês, crise e oportunidade é a mesma palavra. Onde a crise é a oportunidade. Se não tivesse sido pelos horrores da Segunda Guerra Mundial, não teria havido consenso político na Grã-Bretanha para se criar o Sistema Nacional de Saúde universal para todos. Antes era como no resto do mundo, como nos Estados Unidos ainda é hoje, o país mais rico do mundo, em que você tem milhões de pessoas que não têm direito a nada. Se tiver um acidente aqui na porta de casa, atravessando a rua, a família, não é só ele, fica arruinado. Assim era na Inglaterra. E se criou o Sistema Nacional de Saúde. Eu ainda moro na Inglaterra parte do tempo. Ainda continuo com a minha casa lá. Meus filhos foram criados lá, tudo no ensino público, tudo sempre a gente se tratou no Sistema Nacional de Saúde. E foi com base nisso que, em 1988, com a Constituição nova no Brasil, que se assegurou a mesma coisa, e foi criado o SUS. Não tivesse sido os horrores da ditadura militar, nós também não teríamos chance, naquela janelinha de oportunidade de se criar um país mais solidário, que é através de um Sistema Nacional de Saúde. Eu espero que agora, com a nossa memória, que é meio fragmentada, meio falsa, a gente não passa as coisas a limpo, a gente saiu da escravidão, nunca passou a limpo. Então, aí, os descendentes dos escravizados, que chamam escravos, não são, eles não foram escravos, eles foram escravizados, foram forçados àquilo. E você hoje tem o Instituto Palmares, que deveria lutar pela igualdade racial e combater o preconceito, e o careta que está lá por cima, que eu faço questão de não lembrar do nome dele, diz que a escravidão foi boa para os descendentes. Deu oportunidades. Os donos dos escravos, eles foram indenizados. Os escravos foram jogados na rua, sem habilidades. A gente não tem, na nossa cultura, essa capacidade de análise, de olhar para a memória. Mas eu vou te dar um exemplo que é muito ilustrativo do que a gente precisa valorizar. Todo mundo sabe, né, Fernando, que a Nova Zelândia foi o país modelo, que deu tudo certo, que tem uma primeira-ministra fantástica, Jacinda Ardern. Ah, meu Deus, se ela fosse primeira-ministra do Brasil. Ela respondeu com uma forma de liderança, observando e ouvindo a ciência de uma forma admirável. Não houve oposição. Todo mundo seguiu com disciplina, isso é o que tem que ser feito, nós vamos fazer. Hoje, o país está com a economia aberta, está todo mundo lá, participando, a economia está voltando, ainda está trancado, estão recebendo turistas, que é uma fonte importante de recursos, mas a vida voltou ao normal. Porque fizeram tudo direitinho. Mas antes, a população como um todo, os Maori, são uma minoria importante, 20% da população. Eu sei do que eu estou falando, hein? Eu vivi com eles 6 meses num sabático no final dos anos 90. Não, dos anos 80. Eu aprendi muito com aquela cultura tradicional. E o que é ancestralidade? As histórias que são contadas de geração em geração. Em 1918, com a gripe espanhola, eles foram dizimados. E assim que eles souberam que estava acontecendo alguma coisa estranha lá longe na China, e que isso podia representar um perigo, antes do governo da Jacinda Ardern declarar e decretar, eles já tinham se recolhido nos seus centros comunitários, que se chamam marais, porque de geração em geração essa memória não tinha sido perdida. E é isso, Fernando, que se a gente não valorizar a nossa memória, se a gente não passar limpo, se os Maoris não tivessem feito isso, ninguém teria lembrança daquilo que aconteceu um século atrás. Mas é através da valorização. E o que a gente faz no Brasil? A gente invade as terras indígenas, a gente não aprende o que eles acumularam, não aprende a respeitar o meio ambiente. Outras pandemias virão da forma como a gente está tratando esse planeta. Isso é talvez um aviso. Eu não sou nada não, mas eu acredito que seja realmente um chacoalhar. Falar assim, olha, se vocês não derem jeito, nós aqui, o planeta, só temos compromisso com a vida, não necessariamente a vida humana.
Nós temos um compromisso de manter a vida. Se vocês continuarem fazendo os estragos, nós vamos soltar mais uns coronavírus aí para cima de vocês, vai ser muito velho. Só no Amazonas tem 1.800.000 vírus que estão só esperando a oportunidade. Vejam logo o que vocês fazem. Eita, e 2020 está sendo difícil, viu? Tá, não é só o coronavírus, a gente está enfrentando diversas crises e desafios, né? E um se adiciona ao outro. Então, é um ano que vai ficar realmente para a história. Mas, Kalash, tu mencionaste o serviço de saúde na Inglaterra, no Reino Unido, né? E a gente sabe que Londres, por exemplo, tem um grande número de minorias étnicas. E a gente viu o impacto da Covid nessas minorias. Agora, é impactante de fato, porque todo mundo está sob o mesmo serviço, sobre o mesmo coberto pelo mesmo serviço, mas a gente vê um grupo muito mais afetado e jovens, não são idosos, jovens muito mais afetados pela doença. Mas todo mundo vive no mesmo centro urbano, então é um impacto muito grande esse pensamento. Eu queria que tu desenvolvesse um pouco isso, porque a gente viu também no Brasil isso acontecendo. De uma forma muito mais exacerbada. Mas a gente viu isso também acontecer em minorias na França, na Espanha, na Itália. Quem mais sofreu? Onde foram as mortes mais concentradas nesses países que eu acabei de citar? Eu vivi em todos eles, eu sei. São os imigrantes, que são os que trabalham na área de cuidado. Está todo mundo com pressa, mas na hora, e eu sempre disse isso na Inglaterra, na Suíça, na França, na Espanha, na Dinamarca, nos Estados Unidos, onde eu morei, eu falava, olha, quando você envelhecer, não seja racista, tá? Porque você vai ter um monte de rostos brancos, marrons e negros à sua volta. Porque quem trabalha em cuidados, sobretudo de longa permanência, são esses imigrantes, são aquelas mulheres da Jamaica, ou da Índia, ou de Bangladesh, são os equatorianos que moravam em Madrid. Fernando, muitos, inúmeros amigos que têm seus pais, avós, enfim, cuidados, sobretudo do Equador. Eu não sei por que essa ligação forte. Olha que perversidade que aconteceu. Essas mulheres que estavam lá cuidando das pessoas mais idosas, elas contraíram o vírus, não por estarem cuidando de idosos necessariamente, suas residências, casas, mas algumas também instituições de longa permanência. E quando a coisa começou a ficar preta, tem uma ponte aérea entre Guayaquil e Madrid, voo direto. E muitas começaram a voltar para o Equador, involuntariamente trazendo o vírus. E mataram as suas mães, seus pais, que tinham ficado para trás cuidando dos seus filhos. Olha que perversidade das desigualdades. Em Nova York, os negros morreram 4 a 7 vezes maior número do que a população branca. Na Inglaterra, onde eu tenho minha casa, um bairro misto, Kentish Town, tem gente rica, tem gente intelectual, mais talvez de intelectual do que ricos, né? E tem ali uma população, tipicamente em zonas que tinham sido bombardeadas durante a guerra e que foram desenvolvidas com desenvolvimento urbanístico, então tem casas sociais. E ali foram passando, primeiro os jamaicanos, depois vieram os de Paquistão e Índia, depois os de Bangladesh, agora tem muitos sudaneses. Eles se tratam no mesmo centro que eu vou. Mas as condições de vida deles são diferentes. Não é na hora de entrar no serviço de saúde. Porque uma coisa que eu aprendi na Organização Mundial da Saúde, até antes, ainda trabalhando na Universidade de Londres. Saúde é criada no contexto do dia a dia, onde você mora, onde você vive, onde você trabalha, onde você se diverte, onde você se locomove, onde você ama. É quando isso não é feito que você precisa do profissional de saúde para consertar o estrago, ou tentar. Essas pessoas estão morrendo com mais frequência até certo ponto, porque existe um preconceito, e talvez na hora de botar um respirador tem entre o branco e o negro. Não me pergunta qual é a escolha de Sofia, mas eu suspeito.
mas é muito mais porque são pessoas que já pegaram esse vírus mais vulneráveis. As comorbidades, hipertensão, diabetes, obesidade, é tudo muito mais comum nessas populações marginalizadas e mais pobres. E para a gente terminar esse bate-papo maravilhoso, como neto... Vai terminar? Vai terminar, mas a gente pode seguir depois. Por mim, eu fico horas. Mas, Kalash, é uma pergunta de neto mesmo, porque tu sabes, eu cuidei da minha avó com Alzheimer por 6 anos entre o diagnóstico e o último dia de vida dela. Foi a maior heroína da minha vida. E eu fico imaginando hoje, se eu a tivesse aqui, ela morreu já faz 6 anos também, e eu fico imaginando o quão difícil seria manter a minha relação de neto com ela hoje. Porque a gente quer proteger essas pessoas, e para protegê-los, muitas vezes, durante esse período, a gente tem que se afastar, se retirar de cena. Isso me dói muito, Kalash, porque eu fico pensando, a minha avó, quando ela já tinha o diagnóstico de Alzheimer, uma pessoa com 77 anos que estava em uma fase vulnerável de sua vida por conta das comorbidades e da doença que ela havia sido diagnosticada, se eu me retirasse de cena durante aquele período, quanto tempo mais a minha avó teria? É o tempo que eu estaria perdendo. Eu me pergunto o que eu faria. Eu não sei o que eu faria. E eu te pergunto como é que a gente pode fazer essa releitura hoje da relação entre avós e netos, como é que a gente pode proteger e não perder esse tempo que talvez seja tão curto que ainda se tem. Não me pergunte isso não, Fernando. Cada dia que passa, é um dia a menos que eu estou junto à minha mãe. Cada dia que passa que eu não posso ter o contato de chegar lá, abraçá-la, beijá-la, é um dia dos poucos a mais que ela tem de vida. Ela tem 102 anos. Claro que o tempo de vida dela é reduzido, tudo pode acontecer, inclusive que eu morra antes. Cada momento que eu tenho de não poder estar junto, de beijá-la, de abraçá-la, eu sou sempre muito físico. Eu não estou conseguindo fazer aquilo que ela me pediu quando era pequeno. Você vai ser médico para tratar dos seus pais quando eles ficarem velhinhos? É o que mais me custa. É o que mais me custa, porque não é só ela. É os anos mais de vida que eu tenho que eu estou perdendo esse contato. Nós estamos de luto, Fernando. Isso não se reconhece. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas estão perdendo status, as pessoas estão entrando na informalidade. É um luto coletivo. E não adianta ficar com a negação de sempre do Brasil que não percebe as suas mazelas, coletivamente ou individualmente. Portanto, Fernando, não me pergunte essa pergunta. Kalash, conversar contigo é um prazer muito grande. Eu acho que se nós tivéssemos no Brasil profissionais tão engajados, e sempre que a gente fala contigo no privado, quando eu tenho oportunidade de te ligar, de conversar contigo por mensagem, tu sempre menciona a palavra legado, né? Tu tens essa missão de deixar um legado. Se todos nós tivéssemos essa missão de deixar um legado, que não fosse para o envelhecimento, que fosse para alguma coisa, que nós tivéssemos uma paixão e que nós levássemos essa paixão para todos os setores de nossa vida, que nosso trabalho virasse também uma missão, isso é uma honra. E é uma honra também conversar contigo, uma figura catedrática do envelhecimento no Brasil, onde eu me espelho muito. E essa teu apego ao legado, eu posso te dizer uma coisa com toda segurança, que eu sou um apaixonado pelo teu legado. E eu sou um dos que
vai carregar esse legado. Quando eu comecei a cuidar da minha avó, eu estudava filosofia. E vendo tudo que aconteceu com a minha avó, não só as coisas boas, porque eu pude estar lá para presenciar as coisas boas, mas também presenciei as coisas ruins. E quando a minha avó morreu num hospital público, e foi muito duro ouvir um médico falando com ela, falando comigo. Ela estava viva e ele disse: se tu não está acostumado com a ideia da tua avó morrer, porque ela vai morrer aqui, coloca nos teus ombros e leva para tua casa. Aquele momento eu disse: bom, não vai ser filosofia, não sei o que vai ser, mas eu vou dedicar o tempo que eu tenho na minha vida, meu trabalho, a tentar mudar isso. E queria te agradecer pelo teu tempo. Como a gente falou, tempo hoje hoje sempre, né? Tempo não se compra. O tempo que a gente dedica a algo tem que estar relacionado à nossa paixão, porque a gente não vai recuperar esse tempo. Então, muito obrigado pelo teu tempo, por essa oportunidade de conversar contigo. Eu não tenho palavras para te agradecer. Em absoluto. Só você ter me prometido agora em público que vai seguir. A gente, quando envelhece, a gente não está fazendo carreira. A gente quer deixar um legado. A gente quer ser um mentor, talvez inspirar alguém mais novo, poder ser lembrado mais tarde. E eu acho que isso é a coisa mais importante, que mais me motiva hoje. Mas eu vou terminar, então, numa coisa mais leve, porque eu já me Por favor. emocionei aqui. Então, deixa eu falar uma coisa. Estou falando da minha mãe, vou falar uma história recente, quando ela fez 100 anos. Minha mãe, como eu já dei indicações aqui, sempre foi uma mulher muito altiva, muito magnetismo, muito inteligente, mulher bonita. E os meus amigos a chamavam de baronesa. Ela tinha pinta mesmo. Tem aquela coisa altiva dela, um comando. Baronesa. Quando ela fez 100 anos, eu estava em Nova York, trabalho, mas, claro, eu não ia deixar de estar aqui, afinal, não é todo dia que você tem uma mãe que vai fazer 100 anos. E, então eu vim, tinha que voltar de imediato, mas eu vim. Cheguei no dia, de manhã, liguei, ela é muito bem cuidada, ela tem cuidadoras formidáveis. Tudo que eu falei aqui de cuidado, a gente tem que enaltecer e tratar essas cuidadoras com muita dignidade, se a gente espera que a pessoa que a gente ama possa ser tratada com dignidade. Liguei e falei assim, já cheguei. Assim que ela tiver tomado café, tiver mais desperta, me chama. Enfim, mora aqui do lado. Aí eu cheguei com um presente que eu tinha comprado em Nova York, especial. Nova York se encontra de tudo. Eu comprei uma tiara. E cheguei com essa tiara super embrulhada, cheia de laços. Assim, mãe, maravilha! Sabe quantos anos você faz hoje? Vamos lá, vamos ver. Quantos anos? 60? Não, é um pouquinho mais. É um pouquinho mais. Está fazendo 100 anos. Eu? 100 anos. E eu resolvi hoje te dar um presente muito especial. Vamos abrir? Eu te ajudo. Aí começamos a tirar os laços, tudo bem. E finalmente surge a tiara. Ela olhou, deu um sorriso. Eu falei assim, eu posso te coroar hoje, porque você não é mais a minha baronesa, hoje você vai ser minha rainha. Olhou. Eu falei, não deu o impacto que eu estava esperando. Aí eu, com toda delicadeza, botei a tiara. Ela não reagiu. Tirei de novo. Falei assim, olha aí, mãe, a sua tiara, hoje você virou minha rainha. Você não gostou, não? Resposta, mas eu preferia ser princesa. Não brinque com a inteligência de uma pessoa, mesmo com a sua demência. Que ser rainha nada, cheia de responsabilidade. Eu quero ser a princesa, deitar e rolar. É isso. Maravilhosa. Kalash, muito obrigado. Obrigado pelo teu tempo, pela tua conversa, pela tua prosa maravilhosa. Espero que a gente tenha outras oportunidades e, se Deus quiser, presencialmente, que a gente possa sentar numa mesa, conversar e dar
boas risadas no futuro. Obrigado, Vai ter que Kalash. ser com máscara, hein? Ah, pode ser, pode ser. Obrigado por todo mundo que assistiu. Se você quiser compartilhar com os seus amigos, com a sua família, compartilhe com todo mundo, curta aqui o vídeo também no botão. E obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.